A Guerra Fria foi um período de rivalidade intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa guerra, que a gente chama de fria porque não houve um conflito armamentista direto entre os dois, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial e acabou por volta de 1990, com algumas pessoas falam que foi com a queda do Muro de Berlim, outras pessoas falam que foi quando a União Soviética realmente acabou. Essas duas potências, o conflito delas se espalharam em diversas áreas. Sejam nelas na corrida armamentista, que a gente fala sobre bombas nucleares, essas coisas. Também sobre a corrida espacial, que foi para ver quem alcançava a Lua primeiro. Também sobre propagandas culturais, por exemplo, filmes, séries, essas coisas, novelas na época. E também nos esportes. Cada medalha significava muito mais do que não só a medalha de ouro, prata, bronze, significava que esse país era superior do que o outro, que o seu sistema, seja o capitalismo ou o socialismo, era superior ao outro. Essa rivalidade se estendia muito mais do que a competição. Era algo que eles utilizavam como uma propaganda política, algo ideológico, mostrando a superioridade de um sobre o outro. E nesse contexto, a gente vai falar principalmente sobre duas Olimpíadas. A de 1980 em Moscou e a de 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esses dois eventos eles refletiram muito sobre o que era realmente a história da Guerra Fria. Como que eu posso dizer? Porque na época o mundo era polarizado, era dividido entre os países capitalistas e os socialistas. Isso a gente aprendeu muito bem na aula da professora. E como os jogos eles paravam o mundo, toda a atenção era refletida sobre toda a atenção do mundo era refletida nos esportes, nesse mês de Olimpíadas. Hitler utilizou essa tática para, em tese, provar que a raça ariana era superior lá na guerra. E nessa Guerra Fria a gente vai conseguir entender isso melhor. A Olimpíada de Moscou ocorreu em 1980 e era a grande oportunidade da União Soviética se mostrar no cenário internacional. Porém, devido ao ataque dela ao Afeganistão, os Estados Unidos, juntamente a mais 64 países como Canadá, Japão, Alemanha Ocidental, resolveram armar um boicote, deixando de participar do evento. A Olimpíada, com a não participação de tantos países, teve um grande impacto que acabou tirando o grande mérito da União Soviética, que teve grande destaque, e diversos competidores americanos que não puderam participar do evento relatam que foi uma grande oportunidade das suas vidas que foi perdida. Isso mostra como o cenário esportivo está intrinsecamente unido ao cenário da política global e da economia. Mesmo com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, os países resultantes da dissolução da União Soviética e os Estados Unidos deixaram atletas que ainda carregavam o espírito de rivalidade entre os dois polos políticos. Em resposta ao boicote dos Estados Unidos e seus aliados, como por exemplo o Canadá e o Japão, em resposta a isso, a União Soviética e seus aliados, como a Hungria e Polônia, a União Soviética boicotou também as Olimpíadas de 1984, que aconteceram nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, na Califórnia. Basicamente, a União Soviética alegou que o ambiente das Olimpíadas de 1984 não estava favorável, digamos assim. O que eles quiseram dizer com isso? Era antissoviético o ambiente por conta do grande conflito, conflito não físico, mais ideológico, político, enfim, e que inclusive entrou até nos esportes, como estamos detalhando nesse trabalho. Então, basicamente, a União Soviética e seu grupo não foi para as Olimpíadas de 1984. E, inclusive, esse boicote foi até mais rígido que o dos Estados Unidos e seu grupo, porque a da União Soviética, os atletas soviéticos não puderam participar das Olimpíadas nem de forma independente, então não poderiam participar nem representando o país e nem de alguma outra forma. Então, basicamente, depois dessas Olimpíadas que aconteceram em Los Angeles, o Comitê Olímpico Internacional, que basicamente é o comitê que organiza muita coisa da parte das Olimpíadas, ele buscou evitar ao máximo um país deixar de participar das Olimpíadas simplesmente por motivos políticos.
Tanto que não conseguimos citar grandes exemplos em quantidades, né? Não conseguimos citar muitos exemplos a partir daí de países que deixaram de participar de algum evento por conta de motivos políticos. Temos como exemplo a Rússia, que deixou de participar de competições da FIFA depois do início da guerra de Rússia contra a Ucrânia. Mas, sem ser esse exemplo, acredito que não tenha muitos outros exemplos de países que deixaram de participar de Olimpíadas, Copas do Mundo, ou enfim, eventos esportivos por conta de motivos políticos. Essas Olimpíadas afetaram muitos atletas e sofreram boicotes dos dois lados. E, hoje em dia, são vistas com tristeza pela história. Hoje em dia, as Olimpíadas significam forma de união entre os países e, antigamente, é como se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo não pudesse jogar a Copa do Mundo por algum problema político de Portugal, ou o Messi com a Argentina. E isso influenciou muitos atletas a se sentirem como peões numa disputa muito maior que eles mesmos. Isso levou a muitos outros conflitos e levou o esporte, que era para ser algo maior do que a política, a ser algo para ser usado como forma de propaganda política. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética não parou apenas na Olimpíada. Ela também se espalhou para outros tipos de cultura. Um exemplo disso é o filme Rocky IV. No filme, o lutador Rocky Balboa enfrenta Ivan Drago, um super atleta soviético treinado por tecnologias avançadas e disciplina militar. No filme, a vitória de Rocky representa a vitória com o Ocidente sobre o comunismo. Esse filme representa a imagem da Guerra Fria para milhares de pessoas. Mas a disputa não foi só no cinema. Atrás do xadrez, os países se enfrentaram de forma simbólica. Em 1972, aconteceu a partida que foi conhecida como a partida do século. O americano Bob Fischer enfrentou o soviético Boris Spassky pelo título mundial. O xadrez, que o soviético dominava por décadas, virou palco de tensão política. A vitória de Fischer foi interpretada como um triunfo do individualismo americano sobre o sistema estatal soviético. Esses exemplos mostram que a Guerra Fria não era apenas sobre armas ou política internacional, era também sobre símbolos, ideias e narrativas. Os Estados Unidos e a União Soviética tentavam mostrar sua superioridade em todos os aspectos, desde quem produzia o melhor atleta até quem tinha o melhor filme ou o melhor enxadrista. O esporte e a cultura viraram armas de comunicação usadas para influenciar o mundo e reforçar ideologias. Para finalizar, vou dizer alguns eventos marcantes dessa disputa da Guerra Fria dos esportes. Miracle on Ice, das Olimpíadas de Inverno de 1980, representaram os Estados Unidos ganharam da União Soviética por 4-3, e a União Soviética era uma das principais potências no hóquei naquela época. E os Estados Unidos conseguiram vencer usando um time apenas com os estudantes universitários. Isso fez com que, obviamente, os Estados Unidos fizessem uma propaganda política muito grande para o capitalismo, e dizendo que como o capitalismo podia vencer o socialismo até nos povos que eles eram melhores. E isso foi uma boa propaganda. Também teve, em 1974, a União Soviética ganhando dos Estados Unidos no basquete. Os Estados Unidos estavam invictos desde 1934 a 1936, onde a União Soviética, um grupo bem polêmico, conseguiu vencer os Estados Unidos. Os Estados Unidos se revoltaram, não aceitaram receber a medalha, e até hoje eles não reconhecem essa medalha, dizem que foi um roubo. E do mesmo jeito que os Estados Unidos fez propaganda política lá em 1980, em 1954, depois a Rússia fez também essa provocação e mostrou como que a União Soviética é poderosa, como que eles podiam repercutir sobre isso. Até no basquete, que é um dos principais esportes americanos,
E foi basicamente dessa forma aí, vocês, a senhora como falamos do rock, como falamos de outros exemplos, e é assim que a gente fecha nosso trabalho sobre a Guerra Fria nos esportes. Assim, esse foi o nosso trabalho. Participaram desse trabalho Arthur Perim, João Pedro Bilches, João Pedro Carniel, Tiago e Matheus Cardoso.